Olá, caros alunos, é um prazer ter vocês matriculados nessa disciplina optativa que é Psicologia e Morte. Mas preciso apresentar a disciplina e vou fazer isso tentando seguir o plano de ensino. Então, a ementa, do que se trata a disciplina: a morte à luz da psicologia, contextualização histórica da consciência de morte, o trabalho com a morte em instituições de saúde, instituições escolares, em residências, com idosos e em grupos de situação de perda e morte, o trabalho com doentes terminais e suas famílias, suicídio e os desafios para a psicologia. Então, sobre o primeiro item, vamos tratar essa questão histórica, mas sem perder de vista essa dificuldade que temos de encarar a morte. E para nos subsidiar sobre o tema, vamos utilizar um livro que atualmente ele tem que ser visto como um livro datado, porque ele tem um problema, mas o livro não pode ser descartado, como se diz. Não se pode jogar a criança junto com a água do banho. O livro se chama A Negação da Morte, do Ernest Becker, e trata das muitas maneiras que nos utilizamos para evitar a consciência da nossa própria morte, da nossa finitude, da nossa mortalidade, do nosso fim. Então, esse livro foi a obra-prima e o último livro do autor. Ernest Becker demorou 5 anos para escrevê-lo. O livro recebeu o prêmio Pulitzer em 1974 e 2 meses depois o Becker morreu de câncer com apenas 49 anos. Em cada capítulo do livro, ele trata de uma maneira que recorremos para negar a nossa própria finitude. Então, trata das soluções que a gente cria para nos anestesiar, negarmos a nossa mortalidade, tais como a religião, o amor romântico, Então ele fala solução religiosa, que recorremos, para nos sentirmos imortais, para valorizarmos a nossa espiritualidade, nosso sentido de imortalidade. A solução romântica, onde também nos projetamos na vida do outro, não somos só esse corpo, somos também o outro, nosso duplo, Mas, então, é um livro datado também porque ele trata a homossexualidade como uma forma de negar a morte, negando a própria sexualidade, Então, o grave é que ele trata, a gente diz que esse livro está datado porque ele trata a homossexualidade no capítulo das doenças mentais. Então, enfim, a gente tem que entender que eram ideias da época, estavam de acordo com as ideias daquela época, porque foi a partir dos anos 80 que a Organização Mundial da Saúde começa a reverter essa questão. Então, vamos pensar alguns pensamentos bem interessantes de Ernest Becker, que esse livro baseia em Otto Rank, em Jung, em muitos pensadores, e ele traça essa teoria a respeito das soluções que inventamos para negar a morte. Ele vai apontando, a gente faz assim, Em seguida, vamos ver o livro e alguns vídeos da doutora Elizabeth Kubler-Ross, que, trabalhando com doentes terminais, criou uma escala das fases de aceitação da morte. Acredito que vocês já tenham visto em algum lugar. Ela identifica essas fases como negação, raiva, barganha, depressão e, por fim, aceitação, e que todas essas fases podem se intercalar, não vir necessariamente nessa ordem,
e a esperança perpassa por todas elas. Então, a gente pode observar essas fases em situação de morte, em situação de perda, tanto por morte, né, assim, a morte física, a minha doença, a possibilidade de eu morrer, né, de eu estar próxima da morte, ou de perder alguém que eu amo, alguém querido, ou de perder um amor, ou até um objeto perdido que eu prezo muito. Eu posso apresentar essas fases, né? Primeiro a negação, depois a raiva, depois a barganha, né? Se eu der tantos pulinhos, eu vou achar. Então, né, a primeira fase é a negação. Não, isso não é possível, isso não pode acontecer comigo. No caso da perda do amor, né, a pessoa comunica que quer separar, que não gosta mais. Você, não, você não é isso que você quer, você não quer me deixar, você gosta de mim, você só está confuso. Depois raiva, depois barganha, né? Eu te odeio, depois eu vou ter paciência, eu vou te reconquistar, né? A revolta, né, a negociação, depois a revolta e por último a aceitação e a esperança perpassando todas elas. Então, morte e perda se equivalem. Então, outro livro a ser trabalhado nessa disciplina é o livro Perdas Necessárias, que é de uma psicanalista, Judith Viorst, e que trata de todas as perdas ao longo da vida, né, desde a primeira infância até a morte física mesmo. Né? Então, e como que a gente lida, né? E os ganhos também que a gente tem com essas perdas, como que a gente cresce com elas, né? Então, desde quando o bebê descobre que ele não é o seio materno, que ele e o seio materno são coisas diferentes, e assim ele ganha a sua própria identidade, ele descobre que ele é um serzinho, né? E todas as perdas pelas quais vamos passando. Então, ela fala que ela escreve o livro quando ela estava vivendo aquela fase entre 40 e 50, em que a mulher descobre que não vai mais ser rica, nem famosa, e que, na época dela, tem que contextualizar, não ia mais tomar o Paul Newman da Joanne Woodward. O Paul Newman era um ator famoso, com os olhos azuis, muito bom ator. Ela fala que para as mulheres americanas era quando... Eu digo que para as mulheres brasileiras da minha geração, é quando a gente descobriu que não ia mais tomar o Chico Buarque da Marieta Severo. E embora a minha neta fala, a minha nora e a minha filha falam também que queriam tomar o Chico Buarque da Marieta Severo, e as minhas netas, a gente foi assistir o show o show dos 80 anos do Chico lá, o último, com a família, e as netas acharam ele um gato. Então, olha, meu príncipe é bem gato mesmo. Bom, enfim, brincadeiras à parte, é quando a gente descobre, né, que você não vai realizar aquelas grandes coisas, né, que a vida já tá encaminhando, né? Então, quando ela escreve o livro, ela disse, ela já tinha passado por essa consciência, né? E também já tinha perdido a mãe e a única irmã de câncer. Então já tinha vivido intensamente, né, o processo de perdas e se sentia com bastante autoridade para falar sobre, né? Em seguida, a gente vai ver o trabalho da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é a autora brasileira, né, autora do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. A doutora Ana Cláudia é geriatra e especialista em cuidados paliativos. Ela trata de pessoas que estão próximas da morte, né? Embora a gente não vá falar sobre cuidados paliativos, apesar de que a psicologia trabalha com isso, né? Tem equipes, né, que em Campo Grande, né, o Hospital da Unimed tem procurado se especializar em cuidados paliativos, com médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, né? Mas é uma longa
especialização, a gente nem daria conta de encaminhar esse tema, mas assim, o que a doutora Ana Cláudia traz, que é bastante interessante, ela dizer que esse tratamento pelo lado da medicina é muito fácil, né? Tirar a dor, trazer qualidade de vida nessa fase, né, do final. O que é difícil é a psicologia, é ouvir, não é? Ouvir, entender, né? Sentir empatia, compreender a partir do ponto de vista do outro. Ela até fala, olha, é bom desenvolver a técnica do rapport, ela cita bastante a psicologia. Né? E ela fala, ela traz afirmações muito interessantes, né? Como que a morte anunciada dá a oportunidade da pessoa conseguir redimensionar a própria existência e compreender que passos ela quer andar, né? Ela cita Manuel de Barros, que fala sobre a importância de se desconectar com as coisas importantes, sobre a importância das coisas desimportantes, das coisas sem importância, né? E ela fala da importância de se desconectar dessas coisas que a gente considera importante e dar valor para as coisas desimportantes, né? Ouvir, os pequenos gestos, as pequenas atenções, os pequenos cuidados, né? Essas pequenas coisas que dizem respeito à nossa responsabilidade de ser feliz com o que se é, para além da doença, para além das nossas posses, né? Então, ela fala da importância, né, da dificuldade de tratar essa fase pelo lado da psicologia, que pelo lado da medicina é mais fácil. Também vamos ver o texto de Freud sobre luto e melancolia para nos subsidiar com o trabalho do luto. Há um livro que há um outro livro, né, A Separação dos Amantes, de Igor Caruso, também trata do luto, mas não na situação de morte, na situação da separação amorosa. Então ele trata das fases do luto na separação amorosa. É muito interessante o livro do Igor Caruso, né? Então ele fala que a primeira morte na separação amorosa assim, é um momento grave, né? É quando você tem consciência da sua morte na consciência do outro. Quando você fica sabendo, e hoje em dia, imagina, muito mais rápido, né? Por causa das redes sociais, você fica sabendo que o outro está com outra pessoa, né? Outra pessoa está num lugar que foi seu, né? A presença dessa outra pessoa decreta a sua morte na consciência do outro, né? Que está amando outra pessoa. Ou seja, se ele está amando outra pessoa, ele já nos matou, né? E por fim, o caminho até a gente poder matar essa pessoa, esse sentimento, e retomar a nossa vida, né? No fim desse processo de luto. E daí, então, a gente vai tratar sobre o suicídio, os desafios da psicologia para enfrentar esse tema, desde o desafio de se propor a falar sobre o suicídio, né? Porque frente ao aumento do número de suicídios, né, em escala global e de autolesão, não há mais dúvida que ele precisa ser encarado como um problema de saúde que afeta o mundo todo, um problema de saúde pública, e que é preciso falar sobre o suicídio. Mas nós vamos tratar aqui o suicídio a partir da perspectiva psicológica com a qual eu trabalho, né, que é a psicologia histórico-cultural. Então a gente vai tratar o suicídio não como uma doença mental que atinge algumas pessoas que querem se suicidar, né, que pensam nisso, mas como um fenômeno social, um fenômeno cultural, jamais como um adoecimento do sujeito. Então, a gente tem uma publicação do Conselho Federal sobre os desafios do suicídio para a psicologia,
que foi elaborado a partir de eventos em que psicólogos estudiosos sobre o tema se manifestaram, e os clássicos, né, o Suicídio do Durkheim e do Cazorla, que é daquela coleção Primeiros Passos, da editora Brasiliense. Então, ao longo de todo o semestre, a gente vai refletir sobre as possibilidades de atuação de profissionais da psicologia, sempre no sentido de aceitar, né, enfrentar, não negar. A gente teve esses dias a morte da Preta Gil, né, e a gente viu que a Preta Gil lidou com a morte de maneira muito corajosa, com muita transparência. E é muito importante que as pessoas famosas tenham essa coragem, porque as pessoas se espelham nos famosos, né? Os famosos são espelhos, né? Então, vimos que a esperança que a Elisabeth Kübler-Ross, que perpassa todas as fases de aceitação da morte, estava muito presente na Preta Gil, né? Ela disse: eu não quero acreditar que eu termino aqui, eu vou tentar mais tratamento, eu vou tentar esse tratamento terminal, né? Eu vou lutar, né? Então, ela vivenciou publicamente essas fases, né? Observe, né, os vídeos dela, né? E como que a esperança esteve presente até onde ela se manifestou publicamente. Também foi bastante significativo, no caso da Preta Gil, a aceitação do pai, né, do Gilberto Gil, que fala para ela, antes que, né, de qualquer outra pessoa, ele fala para ela: olha, filha, você está lutando, você tem lutado, você vem lutando, mas quando a luta estiver dura demais para você, você se entrega, né? Então, ela admirou a lucidez do pai, ela achou de uma grandiosidade impressionante, e ela conta que o pai foi a primeira pessoa do mundo a admitir para ela a possibilidade da morte, né? Que lucidez, que sabedoria do Gilberto Gil, né? Então, eu tenho 69 anos, eu já vivi muitas situações de pessoas próximas da morte, né? Então, uma vez eu fui fazer uma visita a um tio bem velhinho, que estava de cama há muitos meses, e outros parentes chegaram e começaram a rezar com muita fé, com muita esperança de que o tio ficasse bom. Eles falavam: tio, o senhor vai ficar bom, o senhor vai ver, o senhor vai ficar bom, o senhor vai se curar. Mas como é possível, né, naquela situação? Como seria possível isso? A minha tia, esposa desse tio, ela mesmo falava que no hospital todo mundo falava: ele chega para morrer e sai, né? Então ele era um sobrevivente, já viveu, né? Todo mundo admirado de quanto ele estava durando. Então essa coisa da pessoa falar: não, vou rezar para ele ficar bom, né? É que falta de confronto com a realidade, né? Então, é importante, né, lidar com a realidade, reconhecer a morte como um fim natural da vida, né? E reconhecer que as pessoas lúcidas gostam de tratar com essa realidade, né? Minha avó viveu 97 anos e ela teve uma vida muito plena. Ela tomava cervejinha, ela gostava de música, ela gostava de festa, né? Ela era muito feliz, muito amada por todos, curtia a vida, tinha as plantinhas dela, ela alimentava passarinhos, assim, os passarinhos que vinham, ela jogava quirera de arroz, de milho para os passarinhos, né? E um dia uma pessoa perguntou para ela: a senhora está sempre comprando quirera, quantos passarinhos a senhora tem? Ela falou: eu não tenho nenhum. Né? E quando a gente falava de morte, de morrer, ela falava: olha, quando o meu coração cansar, ele para, e não é para fazer drama. Ele parou, era isso que tinha que ser, sem drama, né? Era muito lúcida, muito sábia, né? Ela tinha perdido um filho rapaz, depois perdeu meu pai, com 73 anos,
E depois do meu pai, o outro filho partiu, né? Então, quando ela soube da morte desse terceiro filho, ela teve um derrame, teve um AVC e foi hospitalizada. Quando cheguei lá no hospital, ela me disse que estava preocupada com a minha tia, elas moravam juntas, né? Que a minha tia ia ficar sozinha, e ele disse que não se preocupasse, porque minha tia também tinha a filha dela, né? Então ela me disse, mas e os passarinhos? Eu falei, avó, no começo todo mundo vai alimentar seus passarinhos, depois eles vão voltar a se alimentar da natureza, fica tranquila, né? Então ela falou, você é forte, você me aguenta, eu quero ir para casa. Eu falei, a senhora quer ir para casa, avó? Ela falou, quero. Você me leva? Eu falei, eu levo. Ela falou, mas você não me aguenta sozinha. Se a hora que Edgar chegar, você, Edgar, me aguenta? Eu falei, aguento, a gente aguenta. Então me leva para casa, eu quero ir para casa. Eu falei, tá bom, vovó. Eu e Edgar vamos levar a senhora para casa. Pode ficar tranquila, a gente vai levar para casa. Eu sabia que eu estava mentindo, né? Eu não teria permissão para tirar a minha avó do hospital, né? E isso já faz mais de 20 anos, né? E a hora que eu falei isso, ela apertou a minha mão assim e agradeceu. E descansou. Daqui a pouco ela ficou inconsciente e 2 dias depois ela partiu. Então é isso. Essa disciplina é sobre lidar com a morte, com morrer, né? Como nós psicólogos podemos nos aprimorar nesse quesito para atender as pessoas em situação de perda, em situação de luto, em situação de morte, né? Com lucidez, com respeito, né? Cuidar dessas pessoas, acolher esse sofrimento, desde as nossas próprias pessoas até as pessoas que nós atendemos, né? E lidar com o luto, aceitar, respeitar, acolher, com lucidez, né? Bom, eu estou falando bastante sobre os conteúdos e, na verdade, antecipando, porque os conteúdos vêm a seu tempo. E eu não estou falando sobre avaliação, que é importante falar agora. Então, sim, eu acredito que algumas pessoas escolheram se matricular porque acharam o tema interessante e outras porque é a distância. Mas é assim, essa disciplina vai dar trabalho, porque a primeira avaliação vai ser um fichamento das leituras feitas, de todas as leituras feitas, mas essas leituras que eu estou indicando e que estão no AVA, que estão disponibilizadas no AVA. Eu não quero outras leituras, eu não quero pesquisa de internet, eu não quero consulta em nenhum chat GPT, né? Eu quero o fichamento desse material que a gente está usando aqui. Eu quero saber a compreensão de vocês sobre esse tema aqui. Tem mais coisa? Claro que tem, muito mais coisa. Mas nós vamos escrever sobre isso que está aqui. Essa é a primeira avaliação, esse fichamento. Vocês vão selecionar trechos dos textos que vocês acharam significativos e comentá-los. A segunda avaliação será um artigo sobre toda a aprendizagem da disciplina, né? Também baseando-se nos textos lidos. E apenas nos textos lidos. Né? Assim, não vou considerar nenhum outro conteúdo, nenhum outro livro, muito menos, é claro, da internet ou fonte de outras consultas. Apenas os livros usados na disciplina. É isso. Eu vou postando, os livros já estão postados, eu vou postando material e trazendo material e comentando com vocês. É isso.